É um espírito de tempestade gigante amadurecido. Droga! Como poderíamos nos encontrar com esse tipo de coisa nesse caminho? Não esclarecemos isso antes. Onde estão os magos das várias academias? Precisamos da ajuda deles. Algumas vozes agitadas soaram. Vamos primeiro ativar a formação de feitiços de defesa em larga escala. Se não, esses acólitos certamente morrerão. Depois de alguns encantamentos, todas as paredes do dirigível estavam envoltas por uma camada de luz branca leitosa. Todas as rachaduras no dirigível brilharam com uma luz verde, enquanto as trepadeiras subiam e bloqueavam firmemente quaisquer aberturas. O rosto de Leilin ficou vermelho enquanto ele ofegava pesadamente. Quando o espírito da tempestade gigante falou mais cedo, todos os acólitos sentiram uma força gelada pressionando-os. Malícia imensa, sem limites e crua. Leilin achou difícil respirar. Felizmente, depois que a formação de feitiços de defesa foi ativada, Leilin se sentiu muito melhor quando a pressão aumentou. Caso contrário, a maioria dos acólitos no salão pode morrer de sufocamento momentos depois. Seres humanos, você deve pagar o preço por sua loucura, o Giant Stormspirit. Enquanto as ondas sonoras viajavam através da formação de feitiços de defesa, a luz branca leitosa vibrava. Poderoso ser da natureza. Por favor, apazigue sua fúria. Temos uma carta aqui. Uma voz familiar soou ao lado dos ouvidos de Leilin. Era o capitão do dirigível. Esta é a carta de acordo que tivemos com Sua Majestade, o Rei da Tempestade Spirit, que nos concede passagem por esta área, Kirkou disse com uma voz cheia de confiança. Carta de concordância. A voz de Spirit da Tempestade Gigante continha suspeitas, que ele seguiu com um rugido furioso. Pendria é grátis. O acordo não me liga a ele. Continue rugindo. Raiva. Dabikambutra. Com o encantamento falado, a tempestade lá fora ficou 10 vezes mais violenta do que antes. Droga. Na verdade, é um andarilho. Eu acertei o jackpot. A voz de Kirkou soou mais uma vez, mas não carregava a confiança usual e estava impregnada de exasperação. Todos atacam juntos. Rumble. Muitas luzes coloridas piscavam continuamente do lado de fora da janela, chocando-se com o raio. O dirigível gradualmente começou a balançar. O rosto de Leilin ficou ligeiramente pálido. Ele só podia rezar para que os magos usassem seu poder e perseguissem a maldição gigante da tempestade, caso contrário ele não seria capaz de escapar, já que estava preso no alto do céu. Bang! Houve outro estrondo e o dirigível recuperou sua estabilidade. Deixou. É apenas um espírito de tempestade gigante que acabou de amadurecer. É apenas comparável à metade de um magus elementar no máximo. Há 9 de nós aqui, então fugir é inatural. As vozes das discussões dos magos soaram do lado de fora. Obviamente, não foi preciso muito esforço para eles, o que aliviou as mentes dos acólitos. Como esperado, quando os acólitos ouviram essas palavras, todos gritaram e aplaudiram ruidosamente. Uou! Aos nossos grandes magos. Droga! Eu pensei que iria cair e ser esmagado em carne picada. Ah! Olhe para aquele covarde! Ele realmente fez xixi nas calças. Os acólitos zombavam de um acólito azarado e liberavam o medo que tinham em seus corações. Os olhos de Leilin examinaram os arredores. Quando o espírito da tempestade gigante falou mais cedo, Jaiden já havia liberado as trepadeiras que ligavam Callioeir, e agora parecia que Callioeir havia escapado. No entanto, embora o rosto de Jaiden estivesse bastante pálido, ele se manteve firme e manteve a pose de um vencedor. O Shipai não detectou que Jaiden estava carregando um artefato mágico mais cedo. Parece que só foi adquirido recentemente, e o único meio disso é através de Dorothy. Parece que depois de obter o Magic Artifact, Jaiden levou Callioeir a brigar com ele impacientemente. Se não fosse por este incidente, é muito provável que ele tivesse conseguido, pensou Leilin.
Por causa da interrupção do Spirit de Tempestade Gigante, a luta entre Jaden e Callioeir permaneceu instável quando puxou suas cortinas. A partir de então, Callioeir tentou ao máximo evitar aparecer no mesmo lugar que Jaden. Parecia que ele estava com medo do artefato mágico de seu oponente. Essa luta influenciou muito os pensamentos de Leilin. Callioeir já acendeu sua energia de vida interna, e passou pelo gargalo e se tornou um cavaleiro de pleno direito. No entanto, na frente de um acólito com um artefato mágico, ele ainda é tão fraco quanto um cordeiro. Parece que a força dos magos supera em muito a dos cavaleiros. Originalmente, achei que devia acender minha energia vital interna. Mas depois disso, se eu não acende antes de chegar à escola, vou desistir disso. Eu definitivamente tenho que derramar toda a minha atenção e energia em meus estudos para me tornar um mago, pensou Leilin. O tempo passou lentamente e o dirigível finalmente chegou a outro continente. Além do incidente com o Spirit da Tempestade Gigante, o dirigível teve vários encontros com outras criaturas voadoras. Isso levou Leilin a perceber que não só os mares da morte eram difíceis de navegar, como também os céus. Felizmente, a carta de acordo de Kirkou ainda era bastante eficaz na frente das várias grandes criaturas e nenhum conflito foi iniciado. Durante esse período, o dirigível desceu várias vezes e mandou vários professores e acólitos para fora. O dirigível lentamente se tornou mais vazio. Outra dúzia de dias passou sem saber o bang. O dirigível aterrissou e todo o interior estremeceu. Chegamos ao Abyssal Moor. Atenção para todos os acólitos da Abyssal Forest Academy. Por favor, traga seus pertences e deixe o dirigível de maneira ordenada. Uma voz soou pelas cabines. Finalmente chegamos. Leilin arrumou seus pertences e saiu rapidamente do pequeno espaço em que ele estivera escondido durante o último mês. Jaden, Callioeir, por favor, assista. Dorothy segurava um cajado preto, com uma grande joia verde embutida na ponta. Tudo bem. Jaden e Callioeir acenaram com a cabeça e começaram a contabilizar o comparecimento. Leilin olhou para Callioeir. Desde o incidente no refeitório, esse jovem tornara-se muito mais quieto e muitas vezes se enfurnava em seu próprio quarto. Olhando para o rosto dele agora, ele parecia mais sombrio do que antes. Pelo contrário, Jaden era extremamente animado e, de acordo com alguns rumores, ele já havia sido aceito por Dorothy como aprendiz. Os aprendizes eram diferentes dos outros acólitos, pois seu status era mais alto e podiam até mesmo obter livremente muito conhecimento avançado de seu professor. Uma dúzia de pessoas saiu do dirigível. Então esta é a nossa academia. Parece um pouco desolado. Leilin olhou para os arredores e pareceu bastante desolado. Havia algumas pequenas trilhas com vestígios óbvios de outras pessoas que a usavam antes. Havia uma placa de madeira no meio de uma encruzilhada, cheia de vários buracos. Havia instruções escritas em preto, mostrando os vários locais. A Terra das Sombras e da Morte, Babilônia Abortal. Suas palavras se contorceram, e Leilin sentiu o couro cabeludo ficar dormente. Ei! Siga-me. Dorothy esticou o corpo devagar, e seus ossos brancos rangeram e rangeram, como se fossem desmoronar a qualquer momento. Preste atenção. Embora os acólitos de nossa academia façam uma limpeza programada, ainda existem algumas criaturas vivas e seres poluídos e malignos perambulando por esta área. Então, se você fosse se desviar, acho que poderíamos prestar respeitos ao seu corpo falecido logo em seguida. Dorothy riu e os rostos dos acólitos mudaram. Eles seguiram atrás de Dorothy de perto, por medo de perdê-lo. O grupo percorreu gradualmente o abismo de osso abissal. O que é isso? Leilin entrou no meio do grupo, e de repente algo preto brilhou na frente dele. Parecia ser uma criatura azul com um chifre. Aiship. Comece a digitalizar. Tarefa inicializando. Comece a digitalizar a voz robótica do chip Aiship Soul, uma criatura desconhecida de alta energia.
Força estimada: 3 a 4, agilidade 4 a 5, vitalidade, aproximadamente 5, avaliação, extremamente perigoso, S's. Seja o que for, é muito mais forte que os lobos e pode ter alguns truques estranhos em suas mangas. Um cavaleiro só morreria se encontrassem um. Leilin apressadamente se espremeu para a frente. Nessa terra onde o perigo espreitava, parecia que o esqueleto de roupas pretas, Professor Dorothy, era seu único seguro. Parece que nossos pequenos acólitos finalmente entenderam os perigos. As chamas verdes nas órbitas de Dorothy cintilaram quando ele disse indiferente. O grupo avançou, e muito em breve a terra estéril diminuiu e mais florestas puderam ser vistas ao redor deles. Muito em breve, Leilin entrou em uma floresta de cor preta. Ele não sabia se era uma ilusão, mas Leilin sentiu como se o sol no céu tivesse diminuído depois de entrar na floresta, e houvesse uma camada de névoa branca nas redondezas dando um sentimento frio. Atenção! Atenção! Um ser de alta energia está se aproximando. Posição: no ar, a advertência do Shipai soou. Leilin olhou apressadamente para baixo e se agachou. Caaca, um som agudo soou. Um corvo negro de olhos vermelhos desceu e passou pela posição de Leilin, suas garras afiadas dirigidas para o rosto de uma mulher acólita. Estrondo. Uma bola de líquido esverdeado atingiu o corvo diretamente, e o corvo gritou quando caiu no chão. Uma fumaça branca surgiu, emitindo um efeito corrosivo. O acólito feminino permaneceu enraizado no chão e de repente gritou alto. Apenas alguns segundos depois, o corvo no chão desapareceu sem um cadáver e havia apenas uma enorme impressão da terra corroída. Parece que esses Jedi de Ravens aumentaram em número novamente. Acho que precisarei distribuir mais missões depois que retornarmos e deixar os acólitos limparem essa área ao que vocês estão olhando. Vamos! A voz de Dorothy soou na frente e a acólita chorona esfregou os olhos e cerrou os dentes enquanto avançava. Leilin ficou surpreso e seguiu apressadamente. Depois de mais uma hora de jornada, o grupo chegou ao centro da floresta dos ossos abissal. Isso é, Leilin viu uma área espaçosa à sua frente. E o que foi projetado diante dos olhos deles era um grande cemitério. Nos lares da floresta dos ossos abissal, um grande cemitério estava lá sem saber. Este cemitério era extremamente grande e marmorizado em preto e branco, parecendo luxuoso. Apenas, parecia ter sido abandonado por algum tempo. Muitos dos túmulos tinham ervas daninhas que cresciam neles e alguns até tinham videiras. Ocasionalmente, os corvos gritam em cima deles, emitindo uma vibração aterrorizante. Bem-vindo à sua casa de sombra e morte, Abyssal Moon Forest. Dorothy deu uma risadinha, mas não importava o quanto Leilin a visse, Dorothy parecia estar se divertindo com sua infeliz situação.